Então vamos ler a palavra de Deus que está lá em 1 Reis, capítulo 3. Gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Nós passamos aí 3 domingos, hoje já é o 4º domingo, falando sobre prosperidade. Só que quando a gente fala de prosperidade, não pense só na questão das finanças, tá, gente? Quando a gente pensa em prosperidade, prosperidade do reino é muito mais amplo. Porque se a gente for pensar só em dinheiro, vai bater, não vai fechar a conta. Porque se você parar para pensar, Jesus era próspero ou não era? Mas Jesus acumulou riquezas? Gente, então se você não está batendo. Então prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro faz parte também. Jesus, ele não acumulou riquezas, como eu falei para você. Mas bastava Jesus precisar de algo relacionado às finanças para cumprir o propósito dele, que o dinheiro aparecia. Nem que fosse da boca de um peixe. Não é verdade, gente? Então, Lorena, e o que é então prosperidade? Só para a gente começar. Prosperidade é tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. Você vai ter finanças se o seu propósito necessitar de finanças. Você vai ter uma vida amorosa, você já está casado, se isso estiver dentro do seu propósito. Porque tem gente que se casar perde o propósito, você sabia disso? Tem pessoas que se perdem no meio do caminho porque se apaixonou e largou tudo. Então, prosperidade é aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Amém, gente? E quando a gente pensa em prosperidade, e agora jogando um pouquinho para a questão das finanças, também, de forma alguma, pense que tudo isso é tão somente para você. Para ficar centrado tão somente para o seu bel prazer. Não. Quando Deus lhe prospera, Ele lhe prospera com um propósito maior. Eu sempre falo isso, bênção só é bênção se você compartilhar. Tá? E a nossa história, a história que a gente vai ler hoje, é a história de Salomão. A vida de Salomão é um poderoso exemplo, justamente do princípio da semeadura e da colheita. E vai nos mostrar, a partir dessa história dele, que a semeadura certa, com motivação certa, sendo lançado de acordo com o propósito de Deus, isso gera abundância. Então eu tenho que ter motivação certa e eu tenho que estar focado para cumprir o tal do propósito. Amém, gente? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 3. A partir do versículo 3 também. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, ele disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Nossa, se Deus chegasse para você agora, vocês já pensaram sobre isso? Se Deus chegasse para você agora, fulano de tal, peça-me o que você quiser e eu lhe darei. O que será que vocês iam pedir? Cada um está vendo aí um futucando o outro. Já tem uns que estão rindo. Como diz, Deus não vai fazer isso comigo. Não é possível. Vou me preparar, né? Então vamos lá, vamos ver o que Salomão fez. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi. Salomão era filho de Davi. Pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração.
Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, que era o próprio Salomão. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai. Então, Salomão estava dizendo, o Senhor está me fazendo reinar no lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Algumas versões dizem cheios de sabedoria, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou a quem? Ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. E aí o que é que vem depois disso? Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu: riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou, percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou oferta de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Que história, né? Essas histórias, tem histórias na Bíblia que a gente fica assim, nossa, que história. Gente, Salomão, como eu falei para vocês, ele é um grande exemplo, um exemplo muito poderoso, mostrando justamente do poder de uma semente certa, do poder de uma semente lançada em um solo fértil dentro do propósito. E eu vou mostrar para vocês algumas sementes que Salomão derramou nesse solo antes da prosperidade chegar. Porque Salomão, gente, ele pediu uma coisa. Só que ele não sabia que Deus ia dar muito mais para ele. Então, o que foi que Salomão fez até Deus se agradar do comportamento dele e dar não só o que ele pediu, mas muito mais? Ok, gente? Então, a primeira semente que Salomão lança, isso está lá no versículo 6, que a gente vai ver aqui, é a semente da humildade. Estamos no culto Souza. E a primeira semente que Deus vai precisar tratar, às vezes, no seu coração, para você lançar, para a prosperidade chegar, é a humildade de vocês. Porque tem muita gente ensoberbecida, achando que chegou até aqui, tão somente por mérito seu próprio. Então Salomão disse, ele lançou 2 sementes de humildade. Tu foste muito bondoso para com o teu servo, com Davi. E ele não foi só bondoso, Deus, com Davi. Deus também foi bondoso com o próprio Salomão. E ele diz assim, tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Salomão diz, Senhor, eu estou aqui humildemente, dizendo que se eu estou sentado nesse trono, foi tão somente pela sua bondade. Ele não acha, ele não começa a se gabar. Eu estou aqui, Senhor, diante desse trono. Ele sabe que ele só chegou naquele lugar porque Deus foi muito bondoso, não só com ele, mas com toda a geração ali que já vinha do pai dele. Então, ele reconhece a bondade, ele sabe. Gente, tem pessoas que não prosperam.
Entenda que as coisas do mundo espiritual são muito sutis. São muito sutis. E Deus conhece algo chamado de coração. Deus conhece o nosso coração. E se você não fizer continuamente uma autossondagem para saber o porquê você quer prosperar, Deus não vai dar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Para chegar lá na frente e você dizer que foi dos seus próprios recursos, interesses, ou dos seus próprios, a sua própria competência, não. Então não paralise a sua prosperidade, ensoberbecendo o seu coração. Essa é a primeira palavra, a primeira semente, é a semente da humildade. E ele não parou por aí. Ele não parou com essa questão da humildade. É o que ele fala no versículo 7. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Quanto de nós, gente, está se vulnerabilizando como o próprio Salomão fez diante de Deus, nem que seja diante de Deus. Tem pessoas que acham que já sabem de tudo. E aí quer mais. Calma, não é sobre você. Ele diz aqui, eu não passo de um jovem. Ele reconheceu a limitação dele. Ele reconheceu que para prosperar, para continuar, para fazer bem feito, aquilo que Deus colocou na mão dele para ele administrar, ele tinha que fazer bem feito. Mas ele era um jovem. Então Salomão reconhece, nós precisamos reconhecer. Quantas pessoas estão diante de situações difíceis na vida? Como Salomão, era um grande desafio para ele. Mas não tem humildade para se vulnerabilizar e dizer, Deus me deu essa porção aqui toda. E eu não estou sabendo como administrar. Deixa eu pedir ajuda a A, a B. Deixa eu conversar com a pastora que é administradora. Ela conhece. Por que a gente tem tanta dificuldade de se vulnerabilizar? Por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer as nossas próprias limitações? Por que eu tenho tanta dificuldade de pedir ajuda? Foi o que Salomão fez, ele pediu ajuda. E nós precisamos entender se nós não estamos fazendo um caminho oposto, porque a prosperidade só chega quando todos os passos tiverem sido caminhado. Não queira a prosperidade, eu quero a prosperidade, eu quero a finança. Não é assim. Tem um processo antes que começa dentro do seu coração. Está dando para acompanhar, gente? Então, qual foi a primeira semente que ele lançou? Humildade. Que vocês não esqueçam. Depois vocês já anotam no celular. Primeira semente que ele lançou foi a humildade. Diante daquela bênção que Deus tinha dado a ele, ele disse, Deus me deu isso aqui para administrar. Pense na sua empresa, pense no seu trabalho, pense na sua família. Deus me deu a minha família para eu administrar. Senhor, me ajuda. Humildemente. Eu sei que o Senhor é bom e o Senhor me deu uma família, um marido ou uma esposa, filhos para eu poder gerenciar uma família. Me ajuda. Porque eu sei que isso daqui é propósito teu, a família é propósito do Senhor. Mas as pessoas não entram no processo de humildade. Segunda semente que Salomão lançou, chama-se generosidade. Generosidade, gente, eu estou muito empolgada, como a pastora falou sobre generosidade. Você não tem noção do que é você exercer a generosidade, o poder disso, o quanto isso abre portas. E se você parar para pensar na palavra de Deus, tudo primeiro eu tenho que entregar. Eu entrego e recebo.
Eu entrego e recebo. Vamos ver, veja que poderoso isso aqui. Eu me empolgo, porque quando eu comecei a ler isso aqui, eu digo, mas esse Salomão foi demais mesmo. Veja, o versículo 11, o que ele diz? Também ele lançou 2 sementes de generosidade. Presta atenção, presta atenção. Versículo 11 diz assim, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Vocês concordam comigo que ele podia ter pedido tudo isso? Você imagina Deus chegar para você e dizer, peça o que vocês quiserem. Aí eu peço algo e Deus diz, mas você não pediu riqueza, você não pediu isso, você não pediu isso. Ai, eu podia. Será? Eu esqueci? Não, ele não esqueceu, ele sabia. Mas ele pediu o que era necessário para cumprir o propósito. E aí Deus disse, você não pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento, sabedoria para ministrar a justiça. Vocês entendem, gente, que quando Salomão deixa de pedir, ele deixa de ganhar, ele entrega, ele é generoso em prol do outro, em prol do bem-estar de todo aquele povo. Ele foi generoso com todo aquele povo. Ele podia ali mesmo já ser rico, já ser o homem mais famoso. Ele podia matar ali mesmo os inimigos, mas ele não pediu isso. E quando ele deixa de pedir, essa perda, ele perde, ele deixa de ganhar, ele está sendo generoso com todo aquele povo. Ele queria tão somente saber governar bem aquilo que Deus tinha dado a ele. Vocês estão entendendo, gente? Então ele não foi egoísta. Ele teve empatia, ele teve preocupação com o bem coletivo, mesmo que isso lhe privasse de coisas pessoais, que ele não saberia que ia ter. Vocês concordam, gente, comigo? A gente leu a história e a gente sabe o que Deus fez depois com Salomão. Salomão não sabia. Vocês concordam? Vocês estão com sono? Eu estou tão empolgada aqui, vocês já estão desanimando. Acorda, tá? Vamos acordar. Então, o que acontece, gente? Preste atenção. Nós precisamos... Isso aqui é um devocional. Eu estava dizendo à pastora, eu vou fazer um devocional com eles domingo. Isso aqui é devocional, é assim que a gente estuda a Bíblia, tá? Olhando versículo por versículo. Então, ele não foi egoísta. Nossa, Salomão podia pedir isso tudo? Podia. E ele não pediu em prol de um bem coletivo. Então, ele perdeu para poder entregar o melhor para o povo. Amém? Essa é uma semente. A outra semente, Lorena, qual foi? No versículo 15. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou oferta de comunhão. Então, deu um banquete para toda a sua corte. Agora... Depois que Deus deu o sonho, depois que Deus deu a promessa a ele ali no sonho, naquele momento todo, em todo aquele cenário, Salomão oferece sacrifício ao Senhor. Já agora o quê? Em gratidão, ele fez uma entrega. Deu para entender, gente? Ele entregou, ele deixou de ganhar e ele entregou sacrifícios e ofertas. Salomão, gente, ele é um exemplo de generosidade, como eu falei para vocês. É ele, gente, que faz o templo. Uma das obras mais significativas foi feita por Salomão, o templo do Senhor. E para isso ele canalizou várias riquezas, fez alianças certas, teve mão de obra, tudo certinho para construir o lugar de adoração de Deus. Então, Salomão é um cara que vocês dizem, é o cara mais rico do planeta que teve. Só que ele fez muitas entregas. Ele entregou e aí depois ele se tornou tudo isso. Amém, gente?
Estamos falando do versículo 3. Daqui a pouco eu vou para o 9, do capítulo 3. Depois eu vou para o 9, depois eu vou para o 10. O que se tornou Salomão? Então, generosidade, gente, é uma outra semente. É uma semente, como eu falei, que abre portas. Portas do céu para a sua vida. Só que eu sei que não é fácil entender isso. Você só consegue entender isso quando você praticar. A palavra de Deus diz assim lá em Provérbios 11, 25. Quem é generoso, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu acho que não tem coisa melhor do que você poder dar alívio a uma pessoa, cara. Porque eu, particularmente, é uma coisa que isso aperta muito o meu coração. Eu estar bem, uma pessoa do meu lado está precisando. E eu, de alguma forma, não fazer. Talvez eu não vou resolver o problema dela. Mas eu preciso dar um alívio. Porque a palavra diz, quem dá alívio aos outros, um dia, se precisar, alívio receberá. Amém? Segunda semente, qual foi? Generosidade. Terceira semente, sabedoria na gestão financeira. Lá no capítulo 10, também de 1 Reis, diz assim: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. É capítulo 10, versículo 23. Era mais rico e mais o quê? Sábio. De todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão. Para um cara que não sabia, era jovem. Como é que ele se via ali? Ele era jovem. Não sabia governar. Então, os reis se juntavam, iam atrás buscar audiência com Salomão. Para ouvir da sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então Deus recebeu, Salomão recebeu de Deus o quê? Sabedoria. E ele começou, a partir daquilo que Deus tinha entregue, para cumprir o propósito dele, começou a gerir financeiramente bem o país. Ele começou a tomar decisões que fez com que Israel ficasse também cada vez mais rico. E essas decisões de investimento, essas alianças, esse comércio, ou seja, essa administração do reino de Israel, chamou a atenção de outros reinos, de outras nações. Porque ele começou com a sabedoria que Deus tinha dado a fazer muito bem feito aquela função. Então, ele ajuda Israel a prosperar. E aí, o que é que Deus fez depois com ele? Prosperou ele. Quando você cumprir o seu propósito, Deus vai fazer a parte que cabe a ele. Busque em primeiro lugar o quê, gente? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Gente, vocês concordam comigo que Deus não precisava de ninguém para fazer as riquezas acontecerem? Para construir templos. Vocês concordam comigo? Deus é Deus. Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Porém, o que é que Ele quer de nós? Ele quer que estejamos com Ele nesse processo. Ele quer que sejamos cooperadores do reino. Mas para isso eu tenho que estar com o coração limpo, puro, preparado. Para eu ser essa cooperadora. E aí, quando eu liberar esse coração, ele vai me prosperar. Então Deus concede sabedoria para Salomão. E Salomão com isso faz uma grande revolução. E Deus faz o que com Salomão? Dá muita riqueza, dá muita fama. A Bíblia diz que a fama de Salomão, gente, se espalhou.
A fama dele era diante de todas as nações. E isso fazia com que ele ficasse cada vez mais rico, porque as nações o presenteavam. É aquela coisa, né? Um fluxo de prosperidade caía sobre Salomão. Tão somente porque ele pediu aquilo que era propósito dele. Amém, gente? Então, a sabedoria de Salomão em gerenciar todos esses recursos, tomando as decisões certas, financeiras, fez com que lhe trouxesse uma colheita absurda de prosperidade. Amém, gente? Então, nós precisamos pedir, Senhor, me dai a sabedoria. Me dai a sabedoria para eu saber administrar certo tudo que o Senhor coloca na minha mão. Gente, é importante, planeje, organize. Faça as coisas de forma administrativa bem. Porque se você fizer isso, a palavra diz lá em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você precisa gerir bem as suas finanças. Estou falando de finanças porque é o nosso foco aqui. Mas leve isso para todas as áreas da sua vida, para que você possa, a partir dessa área, prosperar cada vez mais. Amém, gente? E por último, a última semente que ele lançou. Qual foi a primeira? Quem lembra? Humildade. A segunda? A terceira? Sabedoria, ser sábio para gerir. A quarta, a semente da obediência. Olha o que tem lá em 1 Reis, capítulo 9. Versículo 4. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que ele ordena, ou seja, se você lançar a semente da obediência, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, aí vem a recompensa. Firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Deus estabeleceu claramente aqui para Salomão o quê? Princípios. E qual foi o princípio que ele colocou aqui? A obediência, a retidão, a integridade, assim como tinha sido com Davi, com o pai dele. E assim aconteceu, enquanto Salomão, se você continuar lendo essas passagens, enquanto Salomão andou em obediência, o reino de Israel, o reino que ele governava, florescia. E ele viu todas as promessas de Deus se cumprindo. Então, nós precisamos cumprir também esse princípio, que é o princípio da obediência. Só que as pessoas querem prosperar e esquecem de ser obedientes a Deus. São pessoas envolvidas em negócios ilícitos. Pessoas que sabem que tem que pagar o tal dos impostos e não paga. Pessoas que querem prosperar e retêm o dízimo. O dízimo não é seu. Pessoas que querem prosperar, gananciosas, querendo cada vez mais para si. Pessoas avarentas. Pessoas que querem prosperar, defraudando pessoas. Como vai prosperar? Deus não negocia os princípios dele. Deus não negocia para que, não, tudo bem, mas eu vou prosperar, eu quero. Deus quer lhe prosperar, amém? Amém. Isso é fato. Só que Ele sabe o seu coração. E Ele sabe até onde você aguenta ir. Lorena, como assim? É assim mesmo. Deus não lhe dá mais.
Porque ele sabe que você não aguenta mais. Então você vai cada vez mais ter da parte de Deus o que você estiver preparado para ter. Por isso que nós precisamos crescer, amadurecer, porque Deus tem muito mais para nós. Só que nós temos pressa, nós precisamos ter intencionalidade. Em vez de ter pressa para ganhar, tenha intencionalidade e pressa para crescer, para ter maturidade, para poder receber. E aí sim, gente, eu posso dizer, Deus faça, que agora eu estou pronto. Meu coração está limpo. Agora eu posso entregar tudo que o Senhor me pedir. Amém, gente? E aí vem o ápice dessa história. Lorena, o ápice não foram as sementes, não. O ápice é o propósito da coisa. No versículo 9, lá de 1 Reis 3, versículo 9, diz assim: dá, pois, ao teu servo, isso Salomão falando para Deus, um coração cheio de discernimento, sabedoria, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Gente, Salomão tinha sido chamado por Deus para ser governador, para ser o rei. Era aquele que ia governar Israel. Governar. Ele era o chefe, o governo daquele país. Só que diante daquilo, ele viu que ele não teria capacidade. E ele nasceu para aquilo. Então ele chega, Senhor, eu nasci para isso. Eu não tenho capacidade, me ajuda. Quando eu entendi para que eu nasci, quais são os meus pedidos a partir desse momento? Das habilidades, das competências, daquilo que vem do alto, para eu poder ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Lorena, eu nasci mesmo para ser uma financiadora do reino. Maravilha. Só que você precisa estar preparado para isso. Deus vai... eu acho que quando a gente nasce diz, Lorena, 2 pontos. Transformação de vidas com o poder de Jesus Cristo. Cura, libertação. Então, o que é que eu vou dar para você? Essa área é uma área que precisa de ensino. Eu preciso ensinar muito. Então, vou dar a ela a habilidade do ensino. Eu sou mestre. Mestre de dom. Amém, gente? Então, Deus vai lhe dar de acordo com o seu propósito. Então, Salomão entendeu isso. Se o meu propósito é reinar, eu preciso de sabedoria para reinar, sim ou não? Ele pediu isso. E aí é que vem a chave. Quando ele pediu isso, ele não pediu as coisas materiais. Deus, esse é o meu menino. Eu vou dar muito mais a ele. Então vocês precisam para ontem saber o seu propósito. Porque quando você souber o seu propósito, Deus vai lhe dar a habilidade. Mas aí você vai colocar isso em prática, como Salomão fez. E ele vai lhe dar muito mais. Essa é a chave dessa mensagem. Eu preciso saber para que eu nasci. Quando eu entendi sobre o meu propósito, eu não peço mais. Por Deus, Deus está aqui, eu estou nesse altar. Eu não peço mais coisas. Minha lista está lá. Senhor, derrama sobre mim, eu sou uma conselheira. Eu preciso de sabedoria. Senhor, me derrama sobre a minha vida sabedoria. Senhor, eu estou diante de, às vezes, de espíritos, pessoas que estão endemoniadas. Senhor, me dê discernimento. Discernimento para eu poder discernir o bem e o mal. É o que eu peço. Eu sou uma conselheira. Então, Senhor, diante de um caso, uma estrutura lá, me dê a brecha que isso começou. Então, me dê revelação.
Preciso de revelação, Pai, do Senhor, sabedoria. Um espírito de revelação esteja sobre a minha vida. Senhor, eu sou uma conselheira. Às vezes as pessoas chegam aqui e não sabem o que está acontecendo. Me dê uma palavra de conhecimento. É assim que eu peço por Deus nas minhas orações. E depois que eu comecei a andar na minha vida com propósito, a minha vida prosperou financeiramente. Eu melhorei meu carro, eu melhorei meu apartamento, eu sou uma pessoa próspera. Os meus relacionamentos melhoraram. Porque Deus disse, você está em primeiro lugar comigo. E as demais coisas estão sendo acrescentadas. Você fez a sua parte, toma a minha parte. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Só que você, gente, Ministério Louvor pode vir. Você tem que se perguntar, por que você quer prosperar financeiramente? Seja honesto com você mesmo, não precisa ser comigo. Você e Deus, por que eu quero prosperar financeiramente? Porque tem muitas pessoas que não prosperaram ainda, porque a motivação está errada. Não tem nada a ver com o propósito dela. Aí Deus, não vou dar não, meu irmão, está muito longe. Se eu lhe der isso, você vai estragar o seu propósito. Então, potencialize os seus pedidos diante de Deus, sabendo para que você nasceu. Qual é a sua missão aqui na terra? Quais são os propósitos eternos que Deus quer cumprir através das suas finanças? Para que Ele lhe fez prosperar? Para que Ele convença, que não precisa convencer, mas convença a Deus porque Ele lhe deve prosperar. Então você precisa ser humilde, pelo menos diante de Deus. E dizer, Deus, eu quero, mas eu não estou entendendo. Eu quero às vezes ainda para mim. Então trata com o meu coração, porque é para mim mesmo que eu quero. E eu aprendi com a vida de Salomão, que não é para mim. É para o meu propósito, dado por ti. E eu sei que o Senhor que é fiel, vai me entregar tudo que for meu, que é devido. Mas primeiro, as coisas do teu reino. Amém, gente? Entenda isso. A prosperidade que vem de Deus, gente, não é tão somente para cumprir as minhas próprias necessidades. Está longe disso. Está longe. Se você quiser o que você quer e pensar tão somente para isso. Cara, eu teria eu não tenho tempo para falar. Eu estou entregando o meu emprego para viver da obra, de missão. E eu nunca vivi tão próspera como eu estou vivendo. Porque Deus já sabe como meu coração está. Deus já conhece meu coração. Deus já conhece. Então não precisa, Deus já sabe o que tem aqui. É questão de trâmite só. Que todo mundo tem que fazer isso? Não. Isso foi para mim. Isso é meu. Cada um tem que fazer aquilo que Deus determinar no coração de cada um. Mas entenda uma coisa. Tudo que você for fazer não é para você. Porque se eu sou curada e liberta hoje, não é para mim mais só, é para vocês. A minha vida hoje, o que eu já passei, foi para mim, agora é para vocês. Então se vocês acham que vocês vão ter só para vocês, Deus vai entrar e vai entregar algo para o outro que entendeu que não é sobre ele. Você ainda não entendeu. Então, toma fulano de tal. Então, às vezes não pergunta por que o outro prospera e você não prospera. Como é que está o seu coração? Porque se não tiver propósito correto, motivação correta, não estiver dentro da missão, acabou. Deus conhece o seu coração. Você pode enganar todo mundo. Se tem 100, 150 pessoas aqui, pode um enganar o outro. Mas Deus sabe o que tem no coração de cada um. Então, nessa manhã, sentados mesmo, vamos orar a Deus. Fazer aquela oração juntos, como a gente vem fazendo.
E na sequência a gente vai fazer o nosso último ato profético dessa série. E eu vou passar para vocês todas as instruções. Feche seus olhos e repita aquilo que eu vou falar. Senhor Deus, neste momento, me coloco diante de Ti, reconhecendo que Tu és a minha fonte de provisão e prosperidade. Agradeço por tudo o que aprendi sobre semear e colher nos Teus princípios. Declaro que cada semente lançada, seja em forma de recursos, seja em forma de tempo, seja em forma de talentos, dará fruto abundante para a Tua glória. Pai, consagro meu coração a Ti, pedindo que me transforme em canal de bênção, para que a prosperidade que recebo não seja apenas para mim, mas para abençoar aqueles que me cercam e cumprir o Teu propósito. Declaro que minhas finanças e toda a minha vida estão sob o Seu governo. Que o Teu Santo Espírito me guie em sabedoria, em obediência, para que eu possa ver uma colheita sobrenatural em cada área da minha vida. Oro por cura, por restauração na minha alma, para que o medo, a ganância, a avareza ou qualquer raiz contrária aos Teus princípios seja arrancada. Entrego a Ti este culto, minha família e todo o meu futuro financeiro. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.